Muitas vezes nós temos dúvidas a respeito de nossas orações, ou ainda não temos uma experiência de ouvir a voz de Deus em resposta às nossas orações. Uma, uma das primeiras coisas a qual nós demoramos a compreender é que Deus é uma pessoa, ele nos ouve e deseja se comunicar conosco. A oração depende do nosso crescimento espiritual. Quando nós somos crianças espirituais, pedimos de maneira carnal e natural. E não sabemos ouvir a voz de Deus para que ele nos responda. Assim, as nossas orações são cheias de pedidos, até mesmo absurdos, e sem nenhuma validade espiritual. Precisamos estar atentos, porque a vontade de Deus deve estar no centro da nossa oração. Observemos que quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a nos dirigir ao Pai, então nós temos acesso. Estamos falando com uma pessoa. A grande questão é que as pessoas aprenderam a repetir orações e tratar com Deus como se eles estivessem num lugar oculto, longe, e nós falássemos sozinhos, sem ter resposta. À medida que vamos crescendo espiritualmente, nós aprendemos a ouvir a sua voz. Assim nós falamos com ele e ele fala conosco. Temos estes exemplos em todas as Escrituras. Deus se comunicando conosco. Muito mais agora a igreja, onde o Espírito Santo veio para morar em nosso espírito. E o Espírito Santo deseja nos comunicar todas as coisas divinas. Se ele não pudesse falar conosco, como nos ensinaria, como Jesus disse em João, no Evangelho de João? Jesus disse: ele vos ensinará todas as coisas. Já viu alguém ensinar algo sem falar? Veja que na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 13, 14 e 15, ele diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Há algo revelado aqui, a vontade de Deus. A razão de que muitos crentes ficam decepcionados em suas orações é porque querem que Deus se mova segundo a sua própria vontade. Alguns desejam curas, outros progressos financeiros, outros ainda progressos psicológicos ou emocionais ou espirituais, sem obediência. Lembre-se, a vontade de Deus deve ser conhecida. Ele não vai atender às nossas orações, ou pode não nos atender, porque é ele quem decide, se nós pedirmos segundo a carne para fazermos a nossa vontade ou atender ao nosso ego. Na realidade, devemos entrar numa aliança como fez Abraão. Uma aliança em que nós estamos mortos com Cristo. Então a nossa vontade é colocada de lado. É como Jesus diante da cruz orando: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Assim, começamos a aprender a orar segundo a vontade de Deus. Este é um grande segredo da oração. A vontade do Senhor. Por isso, quando Jesus ensinou a orar, ele ensinou nós nos dirigirmos ao Pai nosso que está no céu e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Colocou a vontade de Deus no centro. Este é um grande segredo. E aqui também coloca: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando que ele nos ouve? É quando nós deixamos a nossa vontade de lado e fazemos a sua vontade. Isso exige obediência.
Nós vamos ver agora dois homens espirituais e obedientes que tiveram comunhão íntima com Deus. Podemos dizer, não, mas Abraão foi chamado especificamente para isto, e Jeremias também. Sim, mas cada um de nós fomos chamados. Toda a igreja foi chamada para ter comunhão íntima com o Espírito de Deus. Vamos ver o caso no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15. Deus lhes responde em uma oração, porque ele faz uma intercessão, e Deus diz assim a ele no capítulo 15 do livro de Jeremias, versículo 1. Deus diz assim a ele: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinará para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Jeremias estava orando pelo povo. Ele estava preocupado, pois o povo pecava e desobedecia a Deus e sabia que o juízo de Deus viria. Veja o que Deus disse a ele. Nem se Moisés e Samuel orassem por aquele povo, Deus iria atender. Veja que até mesmo alguém como Jeremias, na sua comunhão com Deus, ele insistia com a sua própria vontade. Essa é a nossa inclinação. Queremos que Deus mude em relação, às vezes, aos nossos parentes, aos nossos amigos, e que Deus se mova para com eles, mas depende de uma coisa que nós temos dificuldade de compreender, que chama justiça. Justiça é cada um receber de acordo com suas obras. Aqui Deus diz a Jeremias, eu não vou atender a sua oração. Nem mesmo se Moisés e Samuel, Deus cita duas pessoas justas e que tinham comunhão com ele. Eu não atenderia nem que se fosse Moisés e Samuel. Portanto, precisamos compreender que Deus tem os seus motivos e ele é justo e vê todas as coisas. Temos um outro exemplo no livro de Gênesis, quando Abraão ora antes da destruição de Sodoma. É a mesma preocupação de Jeremias. Vamos ver, então, essa intercessão no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 22 e 23. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Abraão sentia e sabia que Deus ia destruir Sodoma. Mas ele fez uma pergunta a Deus. Aqui há uma lição. Aquele que ora deve estar na presença do Senhor. Saber que ele ouve e que ele vai nos responder. Isto acontecia com Abraão, com Jeremias, e muito mais na igreja. Uma grande incredulidade entrou no meio do cristianismo e nas igrejas, porque as lideranças querem fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Assim fazem a igreja segundo a vontade dos homens. E as pessoas têm comichão nos ouvidos para ouvir somente o que querem. Esqueceram da cruz e da palavra e da oração de Jesus. Seja como tu queres e não como eu quero. Assim, Abraão teve comunhão com Deus e quis compreender o que Deus faria. E Deus disse a Abraão e falou com Abraão, assim como duas pessoas que conversavam. Basta nós lermos e seguirmos no capítulo 18, do versículo 22 ao 33. Nós perceberemos esta comunhão. Logo, depois de tudo isto, o que concluiremos? Que oração é comunhão. É estar com uma pessoa, de falar com ela das coisas que nós sentimos, do que somos, do que temos pensado, nos abrirmos. Deus vê os nossos pensamentos. Assim, podemos desenvolver uma intimidade com Ele e vamos aprender a ouvir a sua voz. Assim, as nossas orações serão respondidas. E se forem feitas
e se nós aprendermos a fazer a sua vontade, assim na terra como no céu. Quão maravilhoso é o que nos vem! Na oração, Jesus disse: venha a nós o seu reino. Devemos ser desejosos do reino. Essa é a vontade de Deus. Devemos ser desejosos de ser governados pelo Espírito Santo. Assim, nós compreenderemos e faremos a vontade do Senhor. E quão glorioso é orar e ter comunhão com o Deus vivo. Bendito seja Jesus. Há muita coisa ainda que meditar sobre isto. Vamos prosseguir meditando no nome do Senhor. Amém.